Boa noite para vocês. A aula de hoje é bem rapidinha, bem conceitual. Só a gente saber aqui algumas coisas básicas que vão cair no Enem. São coisas simples, mas que a gente se embanana um pouco, porque as palavras são um pouco parecidas, mas não é nada demais, não. A gente basicamente vai responder algumas perguntas, né? Que é o quê? O que é DNA? Qual a diferença do DNA para o RNA? Né? O que é duplicação, replicação, tradução e transcrição? São palavrinhas que são cobradas e a gente acaba embananando um pouco, porque são parecidas, né? Tem uma terminação muito parecida e a gente não sabe aonde é que aplica cada uma, né? Enfim. Cara, hoje tá calor pra caramba. Meu Deus do céu. Pessoal, então a gente vai estudar hoje basicamente as diferenças básicas entre DNA e RNA, o que é a tradução, duplicação, replicação e transcrição. Então vamos lá. Bom, primeiramente, gente, qual que é a diferença entre o DNA e o RNA? O DNA, gente, ele nada mais é do que um, a função dele é a mesma função de um pendrive. Ele está aqui simplesmente para funcionar como um armazenamento de informações, certo? Ele é um pendrivezão gigante. A função dele é basicamente essa. E essas informações, ela vem principalmente, na verdade, ela vem toda, ou do seu pai, ou de sua mãe, que vem do seu avô e de sua avó, que vem do seu bisavô e da sua bisavó, que vem do seu tataravô e do seu tataravó, que vem do seu tataravô e da sua tataravó, e que vem do seu tataravô. Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Qual que é a diferença, então, do DNA para o RNA? O RNA ele não é muito diferente do ponto de vista da função, não. A diferença é que se o DNA é um pendrivezão gigante que tem as informações do ser vivo, todas as informações, o RNA tem todas as informações, só que são as informações de como produzir proteína, de como a célula vai produzir proteína. E o DNA tem as informações de como produzir tudo que está dentro do ser vivo, inclusive proteína também. Por que é importante entender isso? Porque lá na frente vai ter uma pegadinha ali entre DNA e RNA que é preciso entender muito bem essa parte. O DNA tem todas as informações para o ser vivo e o RNA tem todas as informações para se produzir proteína. Beleza? Do ponto de vista estrutural, ou seja, fisicamente falando, o formato do DNA, o DNA ele tem uma estrutura que é basicamente a estrutura de que a gente chama de dupla hélice, que é o quê? É uma sequência dupla de nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? São bases nitrogenadas, são as informações. O DNA ele possui as informações idêntico ao código binário de um computador. Para quem não sabe o que é código binário, o computador, todas as informações, as figuras, as imagens, os vídeos, os links, tudo aquilo ali são sequências de números zeros e um. E essa sequência, de acordo com que ela vai se alterando, é que ela vai gerando números, letras, vídeos e tudo diferente. No DNA também é a mesma coisa. Cada informação ela é gerada de acordo com essas sequências aqui, CG a T. E a forma com que essas sequências são colocadas é que vão formar produtos diferentes. A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a predisposição que você tem a uma doença ou a resistência que você tem a uma doença e etc. Nesse exemplo que cada sequência equivale a uma letra e a alteração dessas sequências de números
vão criar letras diferentes, apesar de existirem só dois algarismos, 0 e 1, mas a ordem deles interfere na sequência e na letra que vai ser produzida. Dentro do DNA, a mesma coisa. Só que a diferença dos números, a gente tem esses nucleotídeos aqui, que é essas letrinhas que a gente está vendo aqui, ó, CGTA. A sequência dessas letras no DNA, cada sequência te passa uma informação diferente, né? Te passa informação de como vai ser a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, né? A cor da sua pele, se você vai produzir proteína ou não. Então, tudo depende da sequência que está presente aqui, beleza? No RNA, não é muito diferente, não. A diferença é que você tem, estruturalmente falando, uma fita só, né? Com os nucleotídeos. Ao contrário do DNA, que você tem uma dupla fita. Outra diferença também é que no lugar do T que tem lá no DNA, vocês lembram que eu falei com vocês que os nucleotídeos do DNA são CG e AT? Aqui é CG e AU. O U ele vai substituir o T. Então, quando tiver uma sequência lá que estiver falando sobre, tiver uma sequência e essa sequência tiver com U, você sabe que você está falando de RNA. Se você vê uma sequência de nucleotídeos e dentro dessa sequência tem T, você está falando de DNA. Beleza? Basta vocês lembrarem que a timina do DNA no RNA é substituída pela uracila. É igual o Whindersson Nunes que foi trocado pelo Vitão, tadinho. Então, continuando. A gente também precisava ver um pouquinho sobre a questão dos conceitos, que é duplicação, transcrição, replicação e tradução. Bom, a duplicação ela acontece muito na reprodução assexuada, quando a célula está se dividindo em duas. Quando ela vai se dividir em duas, vocês concordam comigo que tudo que tem que ter em uma tem que ter na outra, porque senão a outra vai sair com defeito? Então, se tudo que tem em uma tem que ter na outra, o DNA também tem que ser dobrado. Então, ele tem que ser duplicado. Então, quando a gente fala de duplicação de DNA, a gente está pegando um DNA e transformando ele todinho num outro DNA igualzinho, com todos os pedaços de um no outro. Então, tá aqui o sinalzinho de igual. A transcrição é quando você pega o RNA. O RNA ele não tem todas as informações sobre como produzir proteína, que eu comentei no início do vídeo. E o DNA não tem as informações dos seres vivos, como eu comentei no início do vídeo também. Então, se o DNA tem todas as informações, dentro do DNA também tem as informações de como produzir a proteína. O RNA nada mais é do que uma pesca, uma cola do pedacinho do DNA responsável pela produção de proteína. O processo de transcrição nada mais é do que o RNA que vai lá no pedacinho do DNA, no pedaço do DNA responsável pela produção de proteína, que tem a informação de como produzir proteína e copia ele. Então a transcrição é só isso. Já a tradução, ela é o seguinte: o RNA ele tem a informação de como produzir proteína, mas não adianta nada ter a informação e não produzir. O processo de produção de proteína a partir das informações que tem dentro do RNA, a gente chama de tradução, certo? Então, quando vai produzir proteína a partir das informações que tem lá dentro do RNA aqui, a gente chama de tradução. Então, essa informação que tem aqui no RNA, ela vai produzir proteína para o corpo produzir, por exemplo, músculo, órgão e outras coisas mais. Então, é basicamente isso. Os conceitos são esses, são um pouquinho cobrados na prova,
E não tem muito segredo não. Acertou isso aí, tá tudo ok, tá pronto. E vamos para a parte genética que é mais complicadinho um pouquinho, tá? Ah, uma observaçãozinha aqui, depois do vídeo. Estamos com um patrocinador novo, chique demais. Acompanha lá. Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleireira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleireira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleireira Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila.